Ok, vamos agora dar início ao tópico de introdução, começando pela aula 1, que é criando pasta de projetos, certo? Bem, primeiramente eu preciso dizer que projetar implica em planejar, e que planejar, por sua vez, implica em organizar as coisas. Aqui no nosso caso, se trata de organizar o conteúdo dos arquivos. Por isso, antes de tudo, vamos criar nossas pastas de projetos. O Inventor trabalha com 4 ambientes básicos. Portanto, ele gera 4 tipos de arquivos que se relacionam desde o primeiro instante. Caso alguém espalhe esses arquivos em pastas e drives diferentes, o projeto vai ficar perdido, pois os links necessários que permitem que os arquivos se reconheçam também se perdem. Vamos olhar aqui para a minha área de trabalho. Ela possui 2 pastas de projeto. Uma se chama Balancine e a outra Grampo de Fixação. Eu vou abrir aqui a pasta Balancine para a gente observar o seguinte. Essa pasta já foi configurada como pasta de projeto desde o início, certo? Então, o padrão dela é se mostrar dessa seguinte forma. Eu tenho alguns arquivos e tenho algumas pastas. Outras pastas eu criei depois, mas o padrão dela é o seguinte. Essa pasta Old Versions, ela se cria aqui, eu já explico o que ela significa. E os tipos de arquivos segundo o ambiente em que eles foram criados, certo? Outra coisa bem importante é o seguinte, toda vez que se cria uma pasta de projeto, necessariamente se cria esse arquivo aqui, ó, IPJ, que inclusive a gente costuma, pelo menos eu costumo, nomear o nome do arquivo IPJ, extensão Inventor Project, IPJ, eu costumo nomear com o próprio nome da pasta, para não ficar confuso, para não ficar difícil de identificar. Então, se a pasta de projeto tem como nome Balancine, eu costumo chamar o IPJ também de Balancine, certo? Falando da pasta Old Versions. A pasta Old Versions, ela abriga o conteúdo de backups de arquivos. Por exemplo, nota aqui que eu tenho um arquivo chamado braço, outro arquivo chamado coluna, né? O ícone deles destaca um tipo de arquivo, certo? Significa que foi feito no ambiente parte. Então, se eu tenho feito o braço.inventorPart, IPT, coluna.ipt, vai existir um backup desses dois aqui na pasta Old Versions. Outra coisa é esse tipo de arquivo aqui, ó, certo? Por exemplo, conjunto.iam, Inventor Assembly, o ícone dele, específico para montagem. Nota que eu tenho vários blocos, 3 blocos diferentes, que seriam a somatória desses bloquinhos aqui, do ícone dos bloquinhos dos parts. Eu tenho o conjunto vistas IAM também. Outro arquivo seria esse daqui, o drawing, IDW, extensão IDW, Inventor Drawing. Nesse arquivo, desenho técnico underline balancine.idw, certo? Cada um deles vai ficar também contido na pasta Old Versions. Cabe frisar aqui que a pasta Old Versions é muito útil para quando ocorre uma perda do arquivo original. Por exemplo, se o arquivo braço tivesse perdido, tivesse sido deletado de alguma forma ou ficou corrompido, a pasta Old Version garante que eu tenha esse arquivo em backup nela. Outra coisa importante para se frisar é o seguinte, se você mover algum arquivo aqui, por exemplo, essa pasta aqui conta na pasta Balancine, se eu jogar essa pasta aqui, por exemplo, lá para um pendrive, esse arquivo aqui lá para um pendrive ou outro diretório, ou diretamente na área de trabalho, ele vai ficar ausente, obviamente, da pasta original dele. E quando eu abrir o ambiente de conjunto, ele de pronto vai identificar que falta esse arquivo. Ele vai perguntar aonde se encontra esse arquivo. Por isso que é necessário manter os arquivos encapsulados dentro da pasta de projeto.
como foi dito anteriormente, de modo que eles não percam o link. Então, esse conjunto, esse arquivo de montagem, ele depende da existência e da permanência dos arquivos parte no seu local, certo? Existe esse link. A mesma coisa que se dá com o arquivo de detalhamento do ambiente Drawing, o Inventor Drawing. Ele depende de que os arquivos partes também estejam encapsulados na mesma pasta de projeto. E também o Inventor Drawing depende de que os arquivos de conjunto, se forem representados dentro do ambiente Drawing, eles estejam também encapsulados na mesma pasta. Então, esse sujeito aqui depende de que todos esses aqui estejam na mesma pasta de projeto, e esse sujeito aqui depende de que todos esses também estejam na mesma pasta de projeto, certo? Agora eu vou abrir essa outra pasta de projeto aqui ao lado, o grampo de fixação, para demonstrar o mesmo padrão de organização da pasta que eu demonstrei anteriormente, de modo que eu tenho a pasta Old Versions e eu tenho um arquivo IPJ dela, que norteia a pasta toda de modo a orientar os arquivos entre si, linká-los entre si. Fechar a pasta. E vamos seguir para a parte 2 dessa aula, onde vamos praticar a criação da pasta de projeto, ok?